Eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como foram as minhas leituras em janeiro e falar um pouco a respeito de quais serão as leituras planejadas para fevereiro. Eu já vou avisando que o que foi planejado para janeiro não rolou exatamente como eu tinha pensado e provavelmente o que eu vou planejar para fevereiro também não vai acontecer exatamente como eu vou falar aqui, mas acontece, a gente tem que ter liberdade para ler da forma como a gente achar melhor, não é mesmo? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, tem um botãozinho em algum dos lados, um botão vermelho chamado inscrever-se e do lado tem um sininho. Se você clicar esse sininho, você recebe as notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Já curtam o vídeo para ajudar e vem comigo. Bom, eu tinha falado para vocês que eu ia fazer a leitura desses livros aqui. A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, No Exílio, da Elisa Lispector. Se eu conseguisse render muito ou se eu fosse alterar a organização aqui dos livros, eu tinha considerado Nada Será Como Antes, que é uma biografia da Elis Regina. Ah, outra coisa que eu falei é que eu estava lendo, concomitantemente a esses outros livros todos, eu estava lendo O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E agora, o que eu fiz disso aqui? O que aconteceu? O primeiro que eu li foi A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Gostei, achei bem sensível a forma como ela lida com esses personagens que ela busca na realidade. A forma como ela vai trabalhar com essa vida que ninguém vê é muito sensível, é muito interessante, mas, tem um mas na história. Parece que ela usa essa mesma fórmula, ou ela usa uma mesma fórmula do princípio ao fim do livro. Então acaba que você é surpreendido nas primeiras crônicas. Então você se emociona, eu quase chorava, eu terminava as crônicas dela quase chorando. Só que aí depois de um momento você vê que a pegada ela era mais ou menos a mesma em todas as situações. Depois da metade do livro, por exemplo, só uma ou outra crônica que fugia um pouco dessa mesma pegada de eu quero te emocionar, eu quero muito te emocionar. Meu objetivo de vida nesse momento é te emocionar. Então pouca coisa fugiu disso. Chega um momento que fica um pouco cansativo, fica um pouco repetitivo, não o texto, porque o texto são sempre personagens diversos, são personagens muito interessantes, mas esse apelo ao leitor, essa intenção de emocionar. Eu acho que eu dou umas 3 estrelas de 5 para esse livro. Muito pela linguagem dela, mas perdeu pontos comigo por conta dessa reencenação da intenção de envolver o leitor e de fazer o leitor chorar e se emocionar e etc. Pra mim, pode ser que eu vi no Goodreads que tem muita gente que colocou 5 estrelas, que ficou enlouquecido pelo livro, etc. Pra mim teve esse detalhe que me incomodou um pouco. Eu li também Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Gostei bastante. A linguagem dela, a linguagem ensaística dela lembra muito a linguagem romanesca. Então você vê o mesmo tipo de reflexões, os mesmos caminhos que ela percorre no romance, ela percorreu também no ensaio. A pegada desse livro é muito a respeito de assim, o que a mulher precisa, o que uma mulher precisa para que ela possa escrever ficção, para que ela consiga entrar nesse universo da ficção, e isso acaba se estendendo para vários universos, não só da ficção, especialmente das artes em geral, mas eu acho que pode ser expandido para todos os universos possíveis e imagináveis. A conclusão a qual ela chega no final do livro é que uma mulher precisa de uma renda fixa, então ela coloca lá, eu acho que eram 500 libras por ano, mas a gente não vai pensar nas libras, porque a gente não vai pensar na questão do valor financeiro de fato, a gente vai pensar uma renda fixa e o quarto
com chave, né? Um quarto todo seu, que é a ideia do título do livro, um teto todo seu, que é aquele espaço em que ela pode fechar ali, ficar sozinha e se concentrar sem estar no meio da família, sem estar sendo influenciada pelas coisas que estão ao redor. Esses dois pontos que ela levanta também podem ser considerados metaforicamente, né, de forma simbólica. Então, o quarto todo seu, ela também diz que pode ser considerado como a capacidade de pensar por si mesma, sem que os raciocínios diversos de outras pessoas influenciem. E a questão da renda fixa, eu não me lembro agora, mas eu acho que é uma questão dessa de estabilidade, ou seja, essa não dependência de uma outra pessoa, essa não necessidade de estar sempre servindo, também é uma coisa que influencia muito e que vai fazer muito pela mulher no sentido de poder produzir arte, né? Eu acabei lembrando de uma tirinha, uma tirinha que eu vi na internet esses tempos atrás, falando a respeito da carga mental que é deixada para a mulher no lar, né, no cuidado com o lar, e que o homem não assume. O homem geralmente, na maior parte das vezes, ele não assume essa carga mental. Então, a ideia da tirinha era assim, mesmo quando o homem ajuda com as coisas de casa, ou seja, mesmo quando ele faz comida, ele limpa as coisas, ele tarará, 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 ele geralmente depende do pedido da mulher. Ou seja, a mulher tem que falar, faz isso aqui pra mim, tem que fazer não sei o que lá. Ou seja, precisa dela administrando a casa, organizando toda essa carga mental, então tendo essa visão do todo, do funcionamento do todo, e aí distribuindo as funções, enquanto que o homem, quando ele ajuda, ele se restringe à realização das funções. E essa carga mental que fica para a mulher é um peso constante, é um trabalho constante e que, assim, vai atrapalhar nas outras atividades dela. Então, seja em relação ao trabalho dela, seja em relação à criação artística, seja em relação a estudos, etc., se essa carga mental não for dividida, ou seja, se não for os dois pensando na organização, ou então assim, isso aqui é responsabilidade sua, você que tem que estar atento se precisa fazer isso ou não, isso aqui é responsabilidade minha, eu que tenho que estar atenta se isso precisa ser feito agora ou não. Se não for dividido dessa forma, sempre vai ter uma carga a mais, uma carga mental a mais em relação à mulher que vai dificultar o acesso dela a essas questões de arte, de estudos, de trabalho e etc. Então, esse é um ponto que é discutido hoje em dia, mas que eu acho que dialoga muito bem com o que a Virginia Woolf traz aqui. O meu único mas em relação a esse livro é o fato de que ela se estende muito em alguns aspectos que eu acho que ela poderia falar de forma mais direta. Ele tem 159 páginas, né, de ensaio e mais um pós-fácil e uns trechos de diário. Eu acho que daria para diminuir, assim, daria para enxugar para umas 100 páginas ou 120 páginas, vamos dizer. Então tem momentos em que a coisa se arrasta um pouco. É uma questão de estilo, é uma questão de época, porque as discussões a respeito de gênero, a respeito da mulher na arte ainda eram muito incipientes, então precisava-se de uma argumentação que fosse passo a passo, bem devagarzinho, para convencer os ouvintes de que isso é real. Então eu entendo, né? Me incomodou um pouco como leitora do século XXI, a seção desse texto a partir desse momento atual, mas considerando historicamente, considerando estilisticamente, não é problema algum, né? É só para levantar um pontinho que me incomodou um pouco, para não ficar só, meu Deus, esse livro é maravilhoso, 100%, tarará, tarará, tarará. Eu acho que é importante a gente ver um pouquinho dos dois lados, né? Em relação a esse aqui, No Exílio, da Elisa Lispector, eu acabei não lendo. Quer dizer, eu acabei começando, mas ainda não rolou, não foi o tempo desse livro. Então ele ficou para depois. A mesma coisa com A Consciência de Zeno. Eu não comecei porque ele estava depois ali na fila, então eu acabei não passando um olho nele.
Eu vou passar um olho nele agora em fevereiro, porque sim, porque eu tô com vontade. Eu avancei um pouco na Simone de Beauvoir. Eu achei muito, eu tô achando assim, na verdade, muito interessante o livro. É uma pena que seja um livro tão gigantescamente grande, porque eu gostaria muito de chegar ao fim dele mais rápido. Aí o que aconteceu? Teve uma modificaçãozinha, né? Eu acabei não lendo aquele lá, não li o outro. Não entrei naquele que era o extra de janeiro, mas aconteceu que eu peguei um outro livro que me chamou mais atenção no momento e eu li enlouquecidamente, que foi esse Para Ser Escritor, do Charles Kiefer. Eu acho que é Kiefer, mas eu não tenho certeza. Ele é professor de escrita criativa, etc. E o livro dele é bem interessante porque tem muitos textos, são vários textos. Olha só a quantidade de textos que tem aqui. Não sei se dá pra ver também, mas são muitos textos e eles são todos textos bem curtinhos e eles vão falar a respeito da questão da escrita, de publicação, de lançamento, mas de uma forma bem descontraída. É uma estrutura quase como se fosse de crônica. Eu gostei bastante. Eu acho, o porém, né, o meu mas nesse caso, é que eu acho que a linguagem às vezes é muito facilitada, no sentido assim, estou falando com pessoas muito leigas. Então às vezes dá uma sensação de, será que esse rapaz está achando que eu sou burra para falar comigo desse jeito? Mas é só uma sensação que dá em alguns momentos, em algumas crônicas. Parece que é uma linguagem muito didática, parece que é uma linguagem muito... Mas ele é professor, então eu acho que é bastante excusável que ele esteja usando uma linguagem muito didática. Então, ok. Os textos são curtos, os assuntos são interessantes. Ao contrário da Virginia Woolf no Teto Todo Seu, não tem esse esticamento do texto. Por mais que ele seja didático, ele é muito conciso, ele é muito direto. Alguns textos parece que ficam sem um fechamento muito... eu sinto que o fechamento não me agrada, mas nada muito chocante também. Então eu acabei lendo esses 3 em vez de 4 e avançando um pouco mais no Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. Vamos falar de fevereiro agora. Para fevereiro, eu pensei em manter a Consciência de Zeno como uma opção, porque eu realmente quero dar uma olhada nesse livro. Não deu porque eu tinha colocado outros na frente e esse aqui me chamou muito a atenção, então eu acabei não olhando para ele. Mas eu pretendo colocá-lo agora na listagem. Outro que eu quero colocar agora, também nessa linha de criação artística, de escrita e etc., é esse Ofício da Palavra, que é organizado pelo José Eduardo Gonçalves. É uma conversa com vários escritores a respeito de como eles escrevem, no sentido assim, qual é a rotina deles enquanto escritores, como é o dia a dia deles enquanto escritores. Então eu acho que é bem interessante, enquanto escritora, dar uma olhada, ver como é que é esse universo desses escritores grandes, né? Então, são grandes escritores aqui. Minha crítica de abertura, vou colocar uma crítica de abertura aqui, é que nós só temos 2 mulheres. São 9 homens e 2 mulheres. Eu acho que essa proporção não está muito adequada. Eu, se fosse fazer um livro desse tipo, eu preferiria fazer uma proporção que fosse um pouco mais equilibrada. Não estou dizendo que precisaria ser X e X, né? Mas assim, que não fosse tão discrepante a diferença entre os 2 sexos, né, dentro de um livro. Porque são universos diferentes, querendo ou não, o universo do homem escritor é um universo diferente do universo da mulher escritora. Não tem o que fazer, é diferente. Mas é só, né, um detalhezinho que tá me incomodando já de cara. Vamos ver como é que ele vai se comportar no decorrer da leitura do livro. Então, esses 2 aqui. Simone de Beauvoir continua sendo a leitura que vai ser desenvolvida, né, uma leitura que eu vou fazer. Vou manter esse daqui, né, porque já comecei. E aí, tem uma dificuldade. Eu queria dar uma olhada
nesse livro aqui, ó, A Cultura do Romance, que é da Cosac Naif. Saiu o número 1, mas não saiu mais nada. Era para ser uma coleção e etc, acabou não saindo, acabou saindo só o número 1. Mas eu não vou conseguir ler esse livro inteiro aqui, né? Ele é tipo a Simone de Beauvoir, ele é tipo esses outros livros que são grandes e você acaba lendo de forma intercalada com outros livros, né? Mas eu vou colocar ele aqui e eu quero ler pelo menos alguns textos, porque ele tem textos de vários autores dentro dessa obra. E aí eu falo para vocês então a respeito dos textos que eu ler desse livro em fevereiro, ok? A Elis Regina vai continuar ali no aguardo. Se por acaso as leituras renderem muito, ou se por acaso não quiser ler nenhum e quiser ler Elis Regina, ela aparece, senão ela fica ali na reserva, no banco de reserva, mais um tempinho, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem lido algum desses livros e quiserem comentar a respeito, caixa de comentários está aí para isso. Se vocês já tiverem lido ou se forem ler algum dos outros que eu comentei, né, os que serão para fevereiro, também sintam-se à vontade para comentar a respeito. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou, clica lá no sininho para poder acompanhar as atualizações do canal e até a próxima. Beijinhos para vocês, tchau!